Olá, segundo ano! Ainda falando sobre sistema monetário, sobre o nosso dinheiro, que é o real, e sobre também as trocas, né? O valor das cédulas, o valor das moedas e de que forma nós representamos o nosso dinheiro, como nós escrevemos o nosso dinheiro. É muito importante que nós saibamos tudo isso, usando todo o material que a gente tem disponível, material de apoio para trocar, para brincar com essas trocas de forma que a gente consiga entender como funciona esse sistema monetário. Né? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos continuar trabalhando com o sistema monetário e vamos falar de alguns problemas. Problemas que se apresentam todos os dias na vida da gente, seja quando a gente vai comprar o pão, quando vai na loja, vai na papelaria, vai na loja de artigos escolares, não importa onde, nós sempre temos alguns problemas que envolvem o nosso dinheiro ou o nosso sistema monetário. Então vamos pegar este exercício para a gente fazer. Gabriela, Gustavo e Antônia foram às compras e fizeram os pagamentos com as quantias exatas de cada item, sem precisar de troco. Consulte o preço dos produtos a seguir para responder as perguntas. Vamos consultar os preços. A balinha custa 50 centavos. A barra de chocolate custa R$2. O reloginho custa R$12. Aqui nós temos um balão que custa R$5. Uma borracha de 2 cores que custa 70 centavos. Aqui nós temos uma bola que custa R$21, um tubo de cola que custa R$1 e uma peteca que custa R$8, um brinquedo, certo? Então, de novo, vamos lá. Vamos observar os preços, os valores e agora vamos ver quais são os problemas que vão aparecer para a Gabriela, para o Gustavo e para a Antônia, tá? Gabriela comprou uma cola. Então, ela tem aqui, ó, R$1. Ela pagou com 2 moedas. Desenhe as moedas que ela utilizou. Vamos pensar, vamos olhar na frente da gente com todos os dinheirinhos de mentira que a gente tem, que nós já recortamos do material de apoio, e vamos pensar. A cola custa R$1 e a Gabriela usou apenas duas moedas para representar, para pagar, né? Então vamos representar essas 2 moedas aqui. A pergunta fica: quais 2 moedas seriam as moedas que completariam R$1? Pois bem, nós precisamos de 2 moedas de 50 centavos para que a gente possa ter R$1, certo? Então vamos lá, vamos desenhar aqui 2 moedas de 50 centavos. Agora vamos ver o nosso amigo Gustavo. O Gustavo comprou uma bala ou um bombom, pagou com 2 moedas. O Gustavo pagou esse bombom com 2 moedas, ó. Desenhe as moedas que ele utilizou. Vamos voltar lá para a gente ver quanto custa o bombom? 50 centavos. Que moedas nós poderíamos utilizar para fazer 50 centavos? Se o bombom custa 50 centavos, ele pagou com 2 moedas, que número ou que moeda nós poderíamos usar para fazer 50 centavos? Nós podemos pagar com 2 moedas de 25 centavos. Por quê? Porque se eu somar 25 mais 25, vamos ver qual é o resultado? Então, uma moeda de 25 centavos, outra moeda de 25 centavos. 5 mais 5 são 10. Coloco a dezena aqui na reserva. Uma dezena mais 2 dezenas, ou seja, 10 mais 2, 3, mais 2, 5. Então, na verdade, 50 centavos que é o valor do bombom.
Ele pode usar 2 moedas de 25, que vocês podem desenhar, ela é amarelinha e é escrita 25, aqui. E para que ele tivesse 50 centavos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos cuidar dessa representação aqui. E agora, a Antônia comprou uma barra de chocolate, um chocolate, pagou com 2 moedas. Desenhem as moedas que ela utilizou. Vamos conferir o preço do chocolate? O chocolate custa R$2. Que moedas a Antônia vai receber? Vai usar, perdão? A Antônia comprou um chocolate de R$2. Pagou com 2 moedas. Desenhe as moedas que ela utilizou. Essa aqui fica fácil. Nós temos que desenhar 2 moedas de R$1 para que a gente consiga, tá, ter então a soma, a quantia de dinheiro que a Antônia precisa para comprar o chocolate. É muito importante que a gente cuide bastante, tá, dessas quantias e quanto nós podemos trocar, tá? Eu tenho certeza que vocês já conhecem isso, que não tem mais problema. Aqui, vamos observar que existe uma realidade aumentada, ou seja, um objeto digital, que vocês podem acessar para ver o que isso quer dizer e o que tem lá, né? Às vezes é um filme, às vezes é uma brincadeira. Acessem para vocês verem, matarem a curiosidade, certo, pessoal? Olha que interessante, observe a seguir o cartaz do cinema. Poxa, aqui existe ingressos. De segunda a quinta, o ingresso custa R$10 inteira e R$5 meia entrada. Sexta, sábado e domingo custa R$16 a inteira, R$8 meia entrada. Ok, o que nós vamos fazer agora? Vamos pensar com a professora aqui. Quanto é meia entrada e quanto é inteira? Quem usa meia entrada, pessoal? Vamos pensar. A meia entrada, ela é utilizada no cinema ou no teatro, ou qualquer situação, ela é utilizada por pessoas que têm idade inferior a 18 anos. Além disso, essa meia entrada também pode ser utilizada por estudantes. Também pode ser utilizada para idosos, pessoas com mais de 60 anos. Então, outras coisas que a gente pode utilizar, às vezes é uma carteirinha de professor, tem várias formas da gente lidar com a meia entrada. Então, vai depender se a gente usa inteira ou meia entrada. Quem paga inteira? Os adultos pagam inteira, certo? O ingresso inteiro, ele vale 10 e o ingresso meia entrada vale R$5 de segunda a quinta. E sexta, sábado e domingo, que são dias que as pessoas mais frequentam os cinemas, aumenta o preço. A meia entrada custa R$8, ou seja, R$3 a mais que a meia entrada durante a semana, e R$16 a inteira, que são R$6 a mais do que a entrada durante a semana. Então, nós vamos pensar aqui com a prof, tá? O preço do ingresso é o mesmo em todos os dias da semana? Todos os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós temos aí uma semana. Todos os dias é o mesmo preço? Não. O que significa meia entrada? Significa que é a metade do valor do ingresso. Esse ingresso é utilizado para pessoas que têm ou crianças, jovens, ou então adultos que são estudantes e que tenham a carteirinha de estudante, ou até mesmo idosos. Todos esses podem comprar meia entrada. Então, meia entrada significa que é a metade do valor inteiro. O que é metade do valor inteiro? Eu tenho uma moeda de R$1. Qual é a metade do real? Metade, 50 centavos. Então, nós vamos começar a pensar por esse raciocínio. Olha só, quem tem direito a pagar meia entrada? A professora deu a dica, agora nós vamos responder. E aí,
Vamos lá. O Pedro e seu pai foram ao cinema no sábado. O pai de Pedro pagou o valor da entrada inteira e o Pedro o valor referente à meia entrada. Vamos fazer essa conta, então. Olhando no nosso livro, nós vemos que o pai do Pedro pagou inteira. Mas o que eu quero saber? Qual é o dia do cinema que ele foi? Ele foi no sábado, pessoal. Se ele foi no sábado, o preço de sexta, sábado e domingo, que é final de semana, é diferente do preço de segunda a quinta. Então vamos olhar, o pai do Pedro paga o ingresso inteiro, então ele foi no sábado o ingresso, a inteira, custa R$16. Vamos lá. Agora eu pergunto, né? O Pedro, o valor referente à meia entrada foi o que ele pagou, mas meia entrada no dia de sábado. Então, como é que nós vamos calcular? O Pedro pagou metade do valor do pai dele, meio ingresso. A meia entrada no sábado é R$8. Muito bem. Como é que nós vamos representar isso? Eu quero saber quanto eles pagaram. Simples. Nós vamos fazer uma soma, tá? Então, 16 mais R$8. E eu vou fazer essa conta no meu caderno. Vamos lá. 8 mais 6, quanto eu vou ter? Eu tenho R$8 e agora eu preciso somar com 6. Eu vou fazer 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 mais 6 vai dar 14. Muito bem, coloco 1 na reserva, então somo 1 mais 1, vou ter 24. Que conta é essa? É uma adição, porque eu junto o valor do ingresso do pai e eu junto o valor do ingresso do filho. Então, Pedro e o pai dele vão pagar juntos a quantia de R$24, certo? Assim representados, com o R, que é o nome do dinheiro, o cifrão e o valor. Certo, pessoal? Vamos lá. Aqui. Se Pedro e seu pai fossem ao cinema na segunda-feira, em vez de sábado, quanto eles economizariam? Agora nós vamos falar de uma coisa muito importante, chamada economia. O que quer dizer economizar? Economizar quer dizer guardar, poupar e não gastar. Se eu posso ir ao cinema durante a semana, que o ingresso é mais barato, por que eu vou no final de semana? Né? Então eu posso fazer uma economia, eu posso guardar dinheiro, eu posso poupar dinheiro se eu for ao cinema durante a semana que é mais barato. Vamos ver quanto eles gastariam, gente, durante a semana. O Pedro e o pai iriam ao cinema na segunda-feira, que é mais barato. Quanto é mais barato? No final de semana é 16,08. Vamos olhar lá? Consultar? Qual é o valor do ingresso? Uma inteira. Vamos virar a página aqui. Uma inteira no final de semana custa 16. Meia custa 8, certo? Isso aqui é o final de semana. Agora, na segunda-feira, o ingresso é mais barato. Então, na segunda-feira, o ingresso custa mais barato. Na segunda, a inteira, que é o ingresso do pai do Pedro, custa R$10 e a meia entrada custa R$5. Vamos fazer essa conta? É uma conta demais. Vamos juntar o valor dos dois ingressos. Então, eu tenho 5 mais 0, 5.
porque é 5 mais nada. E aqui eu tenho apenas uma dezena. Aqui, quanto tinha dado, pessoal? Vamos somar o ingresso do pai do Pedro e o ingresso do Pedro no final de semana? Aqui nós temos 8 mais 6, 14, 1 mais 1, 24. Então, aqui gastaríamos R$24 e aqui eles vão gastar na segunda-feira R$15. A pergunta da lição é, se eles fossem na segunda-feira, quanto eles economizariam? Vejam que é mais barato ir na segunda-feira do que ir no sábado. Então, vamos fazer essa conta. Vamos marcar aqui. Final de semana. Quanto eles gastariam para ir na segunda-feira? Qual é a diferença entre os dois preços? A diferença é aquilo que eles economizariam se eles fossem na segunda. Então, eu vou fazer uma subtração. Eu vou saber quanto eu preciso de dinheiro para ir ao cinema no sábado, que é mais caro. Eu tenho que saber quanto falta de dinheiro para eu chegar lá. E ao contrário, se eu tenho os R$24, mas eu quero economizar, eu quero guardar essa diferença de valor, então eu vou na segunda-feira que é mais barato e aquela diferença de valor sobra para mim. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma subtração. Ela é uma subtração bem interessante. Vamos lá com a professora. R$24 menos, esse é o sinal da subtração, menos R$15. Como eu vou fazer essa conta, pessoal? Muito bacana. Eu vou ter que comparar esses dois preços. Como eu não consigo comparar o maior que está aqui com esse, eu vou simplesmente tirar uma dezena daqui e colocar aqui. Então, eu consigo chegar nesse número. Como eu vou chegar? Quanto falta? 5. Vamos contar com a prof. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu preciso de 9. Tá? Agora, eu tenho 1 para chegar no 1, é 0. O que eles vão economizar é a diferença entre os ingressos do final de semana e da segunda-feira, que na realidade vai dar R$9. E como é que eu vou representar isso da forma como a gente representa o dinheiro? Vamos colocar o R, o símbolo do real, o símbolo do dinheiro, 9 e os centavos. Tá certo, pessoal? Então, deixa agora a cabecinha pensar o que é economizar. Tá certo? Vamos guardar essa informação e na próxima aula a gente volta a conversar.